Então, inicialmente, boa tarde a todos, a todas, né? A gente agradece o convite por essa oportunidade de falar um pouco sobre essa chamada. Antes era um edital diferente, agora são chamadas, né? E no primeiro momento a preocupação era que isso poderia nos levar a uma limitação de recursos, mas por enquanto o CNPq conseguiu manter a cada chamada o número de bolsas até então existentes. Então, não, por enquanto, não teve mudança em relação a essa alteração de bolsas PQ, que era uma vez por ano, por um instrumento chamado chamada. No entanto, eu vou pedir o Hudson vai interagindo e acho que a gente Sim, não não, faz não pode. Qualquer coisa eu faço tranquilo. isso, que a gente não vai ser tão formal assim. Também, Isso. se alguém quiser ir perguntando, fica bem à vontade, né? E aí, essas chamadas, embora não tenha restringido o número de bolsas, mas a cada chamada a gente está tendo elementos novos no edital, e isso tem, sim, de alguma forma, atingido a área da administração, economia e contabilidade como um todo. A gente vai estar conversando um pouco sobre isso mais adiante, desses novos ingredientes, e que a gente precisa ficar atento, e também o próprio comitê está muito atento a isso, sobre a intenção de limitar, digamos, a possibilidade da gente concorrer, tá? Então, esse é um aspecto. O outro, certamente, vocês estão curiosos, né? Quem será o próximo comitê? Nós tivemos a oportunidade, os pesquisadores nível 1 votaram, né, indicaram 3 nomes, e essa escolha, ela é exclusiva da diretoria do CNPq, a gente não é envolvido nisso, enfim, então, a diretoria escolhe, ela comunica essas pessoas, consulta nessas pessoas, e depois sai a comunicação oficial para a comunidade. Até agora não saiu essa comunicação, mas a gente sabe que as pessoas já foram convidadas e as pessoas já confirmaram. E nessa renovação, a gente está com a renovação de uma pessoa da economia, no lugar do professor Raul, da Universidade Federal do Pernambuco, e a gente vai ter 3 pessoas no nosso comitê da administração e contabilidade. O professor Hudson era suplente, portanto, ele se candidatou e ele pode ser indicado, e no lugar da Mônica, então a gente vai ter alguém da administração, isso foi assim acordado com as pessoas que votaram, que dessa vez fosse a administração, e na próxima vez que fosse, que a gente tivesse então apoio dos votantes da administração para escolher alguém da contabilidade para o meu lugar, ou seja, meu mandato termina dia 30 de junho, então a gente terá uma renovação de uma pessoa no ano que vem. E de uma forma atípica, a gente teve a entrada da Cristiane, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano passado, e ela desistiu do comitê. Ela, enfim, comunicou a gente que ela teve um problema de saúde e também que ela tem outros interesses pessoais que sobrepõem a isso, ao comitê. Então, isso para a nossa área ficou complicado, porque nós estaríamos com 3 pessoas novas. Então, o Hudson está participando aqui na condição de, na época, suplente, hoje, enfim, como ainda não saiu o nome do comitê, mas com grandes chances de renovação, dado essa situação atípica da administração. Tá?
Eu acho que a outra comunicação importante é em relação ao site, né, do CNPq, que todos estão ansiosos, e é uma pergunta que eu fiz para o pessoal técnico da área, se eles teriam uma previsão de quando eles conseguem retornar os dados. Eles não sabem. Também tem questões que a gente não está sabendo o que efetivamente eles conseguiram recuperar. E em relação ao edital especificamente, nós temos um que vai ter o julgamento agora na semana, no dia 13 a 24, que é o ERC, que é o apoio para eventos. Se está confirmada essa reunião, dado que ainda não foi oficializada não foi oficializado o comitê, e também pelo fato de a gente não ter acesso a nada para analisar os processos. E em relação ao PQ, então, especificamente, que é a nossa conversa hoje, as pessoas também não estão tendo acesso ao edital, ou seja, quem salvou ele no seu computador salvou, quem não salvou não está tendo acesso neste momento. Mas a informação que a gente tem do comitê técnico, segundo o presidente, eu acho que vocês tiveram acesso àquela comunicação que ele fez ali em etapas, ou seja, sempre um novo boletim, dizendo que ninguém vai ter prejuízo de prazos por conta do ocorrido. Porém, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Enfim, tem várias comunicações oficiais, mas nos bastidores a gente, às vezes, não confia tanto assim nessas questões. Mas acreditamos que, né, Hudson, que para essas chamadas deve ter uma prorrogação de prazo, e provavelmente eles vão apertar a gente lá no final, num prazo onde nós vamos ter que trabalhar mais para o final do ano, para fazer o julgamento digamos, num prazo mais curto. Isso também vai envolver os avaliadores, que também terão menor prazo. Mas seria cruel, né, se a gente não tivesse a oportunidade de submeter processos por conta do prazo, né? Só um adendo, professora, se me permite. Na realidade, a expectativa não só da comunidade, né, mas na própria fala nos comunicados que o CNPq está sinalizando realmente para que essas datas, né, tanto das chamadas quanto de qualquer outro problema de acesso, né, à plataforma do CNPq, não serão prejudicados. Então, eu acredito que realmente isso vai acontecer e, evidentemente, quem vai ficar apertado depois vai ser os ADOCs e a comissão, que realmente vai ter que, em tempo, né, recorde, né, ou seja, nós estamos com as Olimpíadas aí, e vão ter que bater medalha de ouro para poder conseguir atender. Mas eu acho que realmente a gente vai conseguir contornar isso. Isso é uma expectativa pessoal e boa, que eu acho. Até porque esses prazos depois precisam ser cumpridos quanto aos pagamentos da Bolsa, ou seja, tem um recurso, e esse recurso precisa ser gasto nesse período. Então, quer dizer, mais ou menos a informação que vocês têm é também a informação que nós temos, e nos bastidores também o pessoal técnico não tem muita informação adicional. Então, a gente tem duas chamadas, né? A chamada número 4/2021, que é o PQ normal, né, para quem está submetendo, que a gente não submete no nível, a gente submete como um processo, a chamada tal, e tem a chamada número 5, que é a Bolsa Produtividade em Pesquisa Sênior. Aqui eu acho que também uma chamada importante para a nossa área, nós tivemos no último edital, 5 pessoas que submeteram para sênior, porém, somente uma atendia, ou seja, viu produtividade e submeteu, e perdeu a oportunidade de concorrer no edital correto de produtividade por ter submetido no sênior. Então, essa é uma atenção importante quando se submete, né?
Um adendo também, professor Wilson, permite que eu vou sempre contornando e lembrar que, né, é importante a leitura da chamada, porque, por exemplo, tem lá no item 3 da chamada, que é o critérios de exigibilidade, e lá está muito claro, né, as condições para cada uma dessas solicitações de bolsa, tanto para PQ 1 e 2, que na realidade o pedido é PQ, né, aí depois é que vem o enquadramento se é 1 ou 2, e para o PQ sênior. Então, é muito importante que, né, os solicitantes façam a leitura, tá, da chamada. E lembrar que, na chamada, o anexo 1 ele é parte integrante dessa chamada. Então, é importante a leitura não só da chamada, mas do anexo também, que até a professora Ilse vai falar mais um pouco aí para frente. Ok. Bom, aí a gente tem nesse período de submissão, 30 de junho a 16 de agosto, provavelmente, então, com uma prorrogação, que não se sabe de quanto tempo, são, então, as possibilidades que se tem via edital. Então, passando no slide seguinte, a gente tem, já entrando nos critérios, como o Hudson disse, a gente submete como PQ, só que lá nós separamos... Temos uma pergunta no chat, podemos interromper para fazer, ou você prefere que a gente faça todas ao final? Tem uma pergunta da Fernanda no chat, podemos fazer? Pode fazer. Pode? Então, Pode, sem não sei problema se a nenhum. Fernanda quer abrir e fazer a pergunta ela mesma, quer que eu faça? Se a Fernanda está conectada, ela pode perguntar. Não, exato. Oi, não era necessário abrir o microfone, era só mais para vocês pudessem explicar um pouco o que caracteriza um pesquisador sênior, porque eu acho que como a área de contabilidade é uma área muito jovem, né, muito recente, acho que poucos pesquisadores da nossa área poderiam concorrer, então eu acho que assim, de repente tem um critério ou dois que a gente já de cara já elimina essa possibilidade de submeter no edital sênior. Se vocês pudessem explicar para a gente que característica é essa, já facilitaria bastante. Obrigada, Ilse e Hudson. Ok. Não sei se o Hudson quer comentar, Hudson? Posso? Ou eu falo? Na realidade, eu acho que tem um critério de exigibilidade que, por si só, já é um direcionador, que é o tempo de ser pesquisador PQ1. Tá? Então, isso aí você tem que ter atualmente, né? Você tem que estar aí por... Hoje é semana 15 trimestral. anos. 15 anos, exatamente. São 15 anos. 15 anos como PQ1. Essa é a condição que eu acho que é a mais complexa de ser atendida, né? Aí eu sei que e são ininterruptos, né? Não, interruptos, 15 anos interruptos. Então, essa por si só já é bem, como é que eu posso dizer, restritiva, não só para a área de contabilidade, como para a área de administração. Perfeito. Então, assim, às vezes, Fernanda, realmente é uma oportunidade para aquele pesquisador que percebe que está declinando em termos de produtividade, mas que tem muito feito pela área. Então, você tem ser 15 anos pesquisador nível 1, ininterruptos, são poucos os pesquisadores que conseguem isso. Por outro lado, ajuda esses pesquisadores que não estão mais com tanto fôlego, e tira deles o adicional de bancada. Então, esse pesquisador fica sem adicional de bancada e com uma produtividade menor, porque ele concorre com ele mesmo, com poucas pessoas. Então, realmente não é uma alternativa, digamos, muito apropriada para a área da contabilidade. Agora, na administração, tem várias pessoas que alcançam. Inclusive, a gente entrou em contato com algumas pessoas que teriam essa possibilidade, porque a gente fica uma situação bem difícil, você, um pesquisador que contribuiu a vida inteira, e ele, em função de jovens pesquisadores produtivos, ele cai para nível 2, e nem no nível 2 ele fica com bolsa, ou seja, ele deixa de ser pesquisador
PQ, então é bem cruel para a gente isso. E a gente tem, assim, no sentido de incentivar que mais pessoas das que têm condições de concorrer, porque essa é uma cota extra, e ela não tira a bolsa do PQ que está ativo, envolvido, enfim. Mas a procura não tem sido boa, não. Parece, assim, que essa regra que é geral para o CNPq de 15 anos, ela é muito pesada. A gente até já comentou isso com o pessoal técnico, de sugerir isso numa reunião da diretoria, que a gente não participa dessas regras gerais, que seja comentado isso da mão muito pesada para essa regra que o Hudson comentou, né? Então, ela tem esse limite e ela tem a desvantagem, a vantagem, desculpa, de não precisar ser tão produtivo quanto os pesquisadores nível 1, que hoje estão bastante agressivos, né, em termos Na realidade, se me permite, professor Elcio, eu diria que, né, já que a minha área é finanças, né, que em termos como é uma cota separada, quando um pesquisador quer ele passa para sênior, na realidade, ele pode liberar até 2 bolsas PQ, porque essa uma sênior, ela tem a possibilidade de ser transformada em 2 PQs. Esse que vai para sênior, né, o PQ1 que vai para sênior, esse PQ1 a gente tem condições de transformar isso em um número maior de bolsas. PQ2, entendi. PQ2. Isso, 2 PQ2. Obrigada. Legal. Bom, então a gente tem o nível 1, nível 2, eles têm critérios diferentes. O nível 2, então, a gente considera a produtividade dos últimos 5 anos, e o nível 1, os últimos 10. Então, a gente faz uma planilha, primeiro, todos com 5 anos, e depois a gente faz uma planilha com a produção de todos com 10 anos. E a gente daí faz análise comparativa. Mas o nível 1 também é dependente de vagas. Precisa liberar uma vaga para a gente conseguir ascender alguém do nível 2 para o nível 1. Além disso, tem essa dúvida cruel que a gente tem, que o Hudson falou, quando a gente puxa um pesquisador nível 2 para 1, a gente está tirando uma vaga do nível 2, muitas vezes. Então, qual que é a conta que a gente faz naquele momento? Se o pesquisador está mais para nível 2, não eleva ele, porque aí você consegue contemplar 2 pesquisadores de nível 2. Agora, se o pesquisador nível 1 está muito próximo dos demais nível 1, aí você precisa realmente tomar decisão e tirar uma bolsa, de fato são 2 bolsas do nível 2, tá? Por enquanto, a gente tem conseguido sempre manter, né, as bolsas. Eu perguntei para o pessoal técnico se agora na próxima, ou seja, nesse edital aqui a gente vai manter, e aí informaram que ainda não tem esse número, né? Então, quem pode concorrer? Adelce, se um pesquisador obteve título de doutor em 2013, mas ele ainda não é nem PQ1 nem PQ2, ele submete para qual nível? Todos submetem para este edital. Esse edital é 04. E o comitê que faz essa classificação lá. Primeiro testa todos para nível 2, depois testa todos para nível 1, para poder fazer esse comparativo. Então, quem se titulou até 2018 pode concorrer e estaria apto para o nível 2. E, no caso do pesquisador nível 1, seria o titulado até 2020. Desculpa, pessoal, fecha o microfone, por favor, quem não está falando. Acho que foi a própria professora que pesquisou.
Pronto. Então, quem se titulou até 2013, ele pode concorrer ao nível 1, e quem se titulou até 2018 pode concorrer ao nível 2, ou seja, 5 anos e 10 anos. Mas lembrando, o pesquisador se candidata ao edital, e o comitê que faz essa classificação aqui. E sempre vale o currículo congelado na data da submissão. Então, a gente diz, mas eu completei agora, como o julgamento foi final do ano, eu completei agora, mas o que vale é aquele CV Lattes congelado na data da submissão. Tá? Nesse aspecto, posso só também fazer mais uma colocação? Na realidade, os recursos que a gente tem atendido lá é muito nesse sentido, né? As pessoas pedem o recurso e exatamente colocam novas condições, ou seja, novas informações para serem avaliadas. Então, é importante dizer que a avaliação será feita unicamente e exclusivamente o Lattes congelado na data da submissão. Tá? Mesmo que ele submeteu e no mesmo ano ele tenha mais informações, não serão consideradas, porque o edital, não, eu falo edital ainda porque eu estou mas a chamada, ela é clara nisso. Perfeito. Além disso, né, ele precisa ter 4 orientações de mestrado ou 2 de doutorado. E aí faz a equivalência, né? Se por exemplo, ele tem 4 de mestrado, ok. Se ele tem uma de doutorado, ela corresponde a 2 de mestrado, então a gente faz a equivalência. A gente toma por base 4 de mestrado e aí depois faz a equivalência em relação a isso. Aqui é importante destacar que na avaliação a gente tem percebido que tem uma diferença muito grande entre as universidades públicas, que têm número de orientações diferente das privadas. Além disso, universidades que têm um programa profissional tendem a ter mais orientações do que quem não tem um programa profissional. E aí a gente tem colocado entre a gente firmado um limite, né? Quer dizer, a gente mais ou menos olhou o seguinte, que a gente poderia pensar algo em torno de 20 orientações em 5 anos. Isso seria algo em torno de 4 orientações concluídas por ano. Seria um número bastante razoável. Por que isso? Porque a gente tem pesquisadores que chegam a ter em torno de 60 orientações por ano. Então, deve ter uma sinalização, né, que isso é difícil você conseguir fazer uma boa orientação orientando 60 pessoas ao ano. Você teria mais de uma defesa por semana. Então, quer dizer, pensamos assim, como seria a maioria, o que seria o ideal. Agora, com o novo comitê, a gente precisa ver isso. E a gente tem olhado muito os números em si também que a gente recebe, assim, onde está a maioria. A gente não quer prejudicar, ao contrário, a gente quer ajudar o pesquisador como tal. Tá? E aí, nós tínhamos regras até 2020, 2018, 2020. Agora, para 2021 a 2023, mudam as regras para a avaliação. Até o Lavarda falou, mudam as regras, mas não muda a quantidade de bolsas, é isso mesmo. A quantidade de bolsas a gente vai saber depois, mas as regras já foram estabelecidas e elas constam no anexo 1 do edital. Então, a gente precisa ler lá o anexo 1 do edital. Então, a gente tem aqui o projeto de pesquisa, ele vale 10%. A produção intelectual, ela vale 50%. A formação de recursos humanos vale 20%, e a coordenação, liderança e reconhecimento científico vale 20%. Então, a gente tem agora nos slides seguintes uma explicação
do que a gente tem dentro de cada item destes. Hudson, eu acho que valeria a pena você falar um pouco, porque isso aqui é do anexo 1, só que no edital, o edital tem reservado 20% para as áreas prioritárias e mais 10% para redes. Então, esse percentual, que num primeiro momento é 10%, ele muda, ou seja, você tem que fazer uma regrinha de 3, aí ele vai valer menos, porque eu tenho que pegar aquele 100%, tirar os 30%, e aí aplicar os 10% e aplicar os 50%. Vai lá, Hudson. Isso, porque na realidade exatamente isso, ou seja, é um dos problemas também que, né, aí são todos os comitês de todas as áreas que têm enfrentado, é porque os editais eles estão vindo direto lá do Ministério e não mais, tá, do CNPq. Então, nesse último avaliação nossa, a surpresa foi a introdução de 2 novos itens que acabam impactando nessa avaliação final nossa. Então, nós tivemos aí mais 2 itens que tiraram em torno de 20% da avaliação global. Então, significa que nesses outros 80%, eles são transformados proporcionalmente. Então, evidentemente que essas variações elas não serão essas mesmas, né? Por exemplo, vou pegar a produção intelectual, na realidade, ela não vai ser 50%, ela cai para 40%, tá? Porque aqui a gente não está considerando os 2 itens, tá? Nesse critério nosso do anexo, que foram itens que foram incluídos recentemente. E pode ser que nos próximos tenha outros itens também que possam nos pegar de surpresa. Então, o cuidado que nós tivemos foi de, no anexo, pelo menos resguardar, né, esse percentual, que mesmo que eles façam alterações de percentuais, a gente ainda tem, né, um mecanismo de ter, né, uma avaliação melhor em cima dos itens que a gente acha que é mais importante. Tá? E, evidentemente, que esses itens ele vai cair, por exemplo, formação de recursos humanos ele cai para 13%, a coordenação cai para 13%, em relação ao valor total. Tá? Isso tem que ficar bem claro que é em relação ao valor total. O único realmente que permanece, né, e a gente tira desses outros 100% nossos, é os 10% do projeto de pesquisa. Esse realmente ele fica inalterado. Tá? E os outros só é que serão impactados em função dos 80% que nos sobrou. Legal. Eu acho que a gente pode passar rapidamente agora os critérios, e depois eu quero voltar no projeto de pesquisa e principalmente no CV Lattes, da gente, cuidados que a gente precisa em função dessas regras. Então, o primeiro critério é o projeto de pesquisa, 10% da nota. Aqui a gente vai estar voltando depois para falar um pouco do que a gente tem visto, onde a nossa área precisa melhorar para a gente ser mais competitivo via projeto. Isso pode não parecer muito, mas na classificação geral, os pesquisadores têm ficado muito próximos, porque a gente começa a trabalhar com percentis, ou decis, e aí a gente pode ter diferença exatamente num desses itens que aparentemente não é tão relevante, mas ele faz a diferença na classificação. Quanto ao critério de produção intelectual, aqui a gente tem uma diferença em relação aos anos anteriores. Já meio que acompanhando o que a CAPES está fazendo, também aqui nós fizemos uma alteração. Então, 3/4 da nota da produção intelectual vai valer para os 4 estratos superiores. A informação extraoficial que a gente tem de que na CAPES provavelmente não vão liberar o novo Qualis antes da avaliação, e aí preocupa a gente, né, porque ontem saiu um novo prazo para indicação dos produtos principais dos programas, então a gente não sabe quando que vai sair essa avaliação.
de qualquer forma, a gente se resguardou e a gente colocou os 4 extratos superiores. Se valer o antigo Qualis, seria o A1, A2, B1, B2. Se for o novo Qualis, seria do A1 até o A4. Aqui a gente tem uma proporcionalidade diferente, né? O Qualis superior, a classificação superior no Qualis, no caso, o A1 tem peso 4, o A2 peso 3, o A3 peso 2 e o A4 peso 1. Então, eles têm proporções diferentes. Às vezes o pessoal pergunta assim, por que eu não alcancei? Na ata, a gente sempre explica como fez isso. Então, essa nota, ela corresponde a 3/4 desses 50%. E os outros 1/4 são os 5 melhores produtos de cada pesquisador, se for o nível 2, ou os 10 melhores produtos, se for pesquisador nível 1. Então, o que a gente considera melhor produto? Olhando esta classificação dos estratos superiores. Então, supondo que um pesquisador A2 tenha 5 publicações em A1, esses seriam considerados os melhores produtos. Se ele tiver, digamos, 2 produtos A2 e 3 A1, esses seriam os melhores produtos. Então, a gente está fazendo 1/4 para os 5 melhores produtos para o nível 2 e os 10 melhores produtos para o nível 1. Então, Isso essa é agora. Agora estou com a Herme aqui também. Aproveitando, Ilse, temos uma pergunta do Cristiano Costa, que ele pergunta qual é o período de referência, se é de 2016 a 2020, é isso mesmo? Período de referência? Isso. E aí, como ele congela na data da submissão, sempre vem uma gorja, né? Se alguém publicou no início de 2021, vai entrar também aquilo ali, né? Então, são 5 anos, até 2020, mas como a data de submissão dá agora em agosto, ele vai ter mais uma gorjazinha ali, ou seja, também é computado isso ali, tá? Professora Ilse. Bom, então essa é a novidade em relação à produção intelectual. Eu tenho uma dúvida a respeito dos pesos. Os pesos, eles são, né, para os diferentes extratos do Qualis, eles são aplicados aos 2 indicadores, tanto de reprodução total quanto de produção qualificada, é isso? Na produção total, corresponde a 3/4 da nota. Então, a gente faz 50%, isso dá 3/4 da nota. E o outro 1/4, ou seja, 25% de 50%, vai dar aquela nota dos 5 produtos. Então, esses 5 produtos também vão estar no anterior. A minha pergunta é em relação ao peso para o extrato do Qualis, ou seja, o A1 tem peso 4, o A2 peso 3... E assim, né, assim por diante. Isso vai ser aplicado nos 2 indicadores, esse peso? A atribuição para você ponderar o peso de cada artigo nos 2 indicadores. Isso. E ele concorre 2 vezes. Ele concorre no peso de 1/4, ele concorre no peso de 3/4. Perfeito. É a soma dos 2, tá? Tá ok. Inclusive, eu alertei o pessoal técnico, eu não sei se alguém importou o edital, a fórmula não ficou nítida, e eu pedi para eles republicar. Eu não sei se eles já republicaram, eu não consigo ver isso no site, mas eu alertei eles que aquele somatório, né, aquela da formulazinha, ele não saiu direito. E acho que quem levou para o site não se antenou que não deu certo. Mas é isso, quer dizer, é proporcionalidade em ambos. Professora, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Para a definição da produção, vale o que está no LATS, né? Porque
porque no na chamada, né, tem uma parte da estruturação do projeto que fala em compilação sucinta das atividades desenvolvidas pelo pesquisador. Nessa compilação sucinta, a gente pode colocar o que tem produzido e tal, mas não é daí que vai sair a informação para esse item. Não é dali. Tá. O comitê, ele tem acesso a uma planilha gerada pelo CNPq, onde tem a produção de cada pesquisador que está concorrendo. Então, é de lá que a gente acaba tirando essa pontuação. Agora, tem o seguinte... a informação, né, só ressaltando, Ilse, a informação já vem, tá, dos bancos de dados do CNPq para a comissão, o comitê. Isso. Agora tem o seguinte, né, Hudson, a cada ano entram periódicos que ainda não estão classificados na CAPES, e aí a gente faz a equivalência para os periódicos internacionais em função daquela planilha, do documento de área da CAPES. Acho que vocês têm ela, né, que ela fala assim, como que eu faço enquadramento da 1, que é fator de impacto, o INCH e o CIT-Score. Então, a gente segue essa regrinha da CAPES para fazer a classificação daqueles que não estão enquadrados. Só para ter uma ideia, teve um período ali que tinha mais de 1.000 periódicos. 1.280 periódicos nós tivemos de reclassificá-los para adequar exatamente. E no segundo ano caiu para 700 e poucos. Ou seja, a gente tem trabalhado nessa reclassificação, ou seja, e na realidade, tá, posso ser o pessoal achar um pouco duro de falar, a comissão não teve obrigação de fazer isso, porque as outras comissões não fazem isso. Mas a gente não acha justo, né, e nós discutimos isso bem, de que o cara tem essa produção é num periódico que é reconhecido pela área e não ser considerado. Então, a gente tem esse trabalho adicional, mas a gente faz com muito prazer para evitar de que alguém seja prejudicado nessas condições. Principalmente porque nossa área é nova, né? Então, isso, assim, tem muitos periódicos diferentes, onde que o pessoal está publicando, e aí seria uma produção que a gente poderia estar perdendo. Isso. E assim, se a gente não for competitivo, as outras áreas pode estar tomando as bolsas da gente. Então, a gente tem bastante cuidado para não perder nenhuma bolsa no programa. Só para terminar complementar essa resposta à pergunta, depois nós vamos voltar lá no projeto, isso que foi perguntado é bem importante no projeto, como a gente colocar a produção da gente no projeto, ou seja, como iniciar o projeto sob o ponto de vista daquilo que a gente... Se eu não estou enganado, isso está lá no subitem 6.6.1, letra F. Se eu não estou enganado, exatamente, que é da submissão. É o que nós vamos falar em detalhe depois, que é a proposta. Ok. Bom, vamos para o critério 3, Edilson, você passa lá para o critério 3. O critério 3, então, é a formação de recursos humanos, que é 20% da nota. Então, ele considera o período de referência e o número de orientações concluídas de mestrado e doutorado. E aí, o registro da pontuação nessa dimensão considera a equivalência de 2 orientações de mestrado para cada orientação de doutorado. Aquilo ali é o que a gente comentou antes, né, da gente ter colocado esse limite, foi na última avaliação do PQ, nós colocamos como quem tinha 20 orientações em 5 anos, a gente colocou como nota 10. E aí, o restante a gente fez a proporcionalidade, para não deixar também um exagero de orientações e também não ficar também com poucas orientações. É só um alerta aí, Wilson, se me permite. As pessoas têm que tomar um cuidado para não confundir a questão, porque a CAPES, né, dá o limite, ou recomenda, né, que se tenha 8 orientações por ano. Tá? Então, não misturar que isso
da gente é diferente, não tem a ver com essa questão dessa recomendação da CAPES. Perfeito. Também tem uma questão assim desse critério 4, que é o relato das pessoas. Então, a coordenação de pesquisa, liderança e reconhecimento científico. O que a gente registra no CV Lattes? O CNPq não tem essa informação quando a gente faz a avaliação à distância. Quando a gente está no CNPq, a gente consegue acessar mais sistemas. Quando a gente tem a distância, e neste ano vai ser novamente de forma remota, a gente vai ter que se basear novamente no CV Lattes. Então, o que as pessoas relatam como coordenação de pesquisa? Então, a gente olha o que está lá. Se a pessoa não relatou, e a gente teve vários recursos. Não, mas eu agora registrei, quando eu submeti eu não tinha. Bom, mas nós avaliamos com base no CV Lattes congelado, é aquilo ali. Então, a gente não tem acesso a sistemas quando a gente está de forma remota, então é importante o CV Lattes atualizado. A liderança é um item que entrou no edital passado, entrou agora de novo, que a gente teve ali um cuidado, o que a gente considera como tal. E aí, digamos assim, tem jovens pesquisadores que têm uma produtividade altíssima, mas não lideram nada. Por exemplo, não são líder de área no Enampad, Dampiconte, não foram editores de revista, enfim, não participam de nada, a única coisa que eles têm é produtividade. Então, a gente tem sido bastante rigoroso, é feito por dois membros do comitê e mais uma revisão depois que se faz para que esses números sejam realmente confiáveis, porque tem que fazer diferença um profissional que trabalha, que colabora, que se envolve, diferente de quem está atendendo um requisito, que é a produtividade. Então, justamente aqueles que estão trabalhando, então, nesse item, critério 4, ele aparece. Então, nós temos lá, olhando na página do CNPq, vocês vão ter o que a gente considera. Mas também tem a ata que a gente manda para o coordenador do programa, que a gente também destaca o que é coordenação. Por exemplo, se a gente for pegar a última ata do PQ, lá está quem foi membro do comitê de área, do CNPq, quem foi da coordenação da CAPES, quem é editor de revista A2, editor de revista A1, enfim. Coordenador então, de programa de pós-graduação estrito sensu, pró-reitor de pesquisa, tudo isso é considerado. Líder de tema, enfim. Isso. Então, a gente tem considerado muito essas atividades aí, e a gente tem extraído isso do CV Lattes, né? Bom, e aí no final a gente colocou ali, né, que o ranqueamento final, com base na produção do grupo de proponentes, correspondentes à proporcionalidade da nota final. E aí aí o pessoal às vezes reclama porque eu atendi tudo, mas eu não ganhei a bolsa. Bom, você está dentro de um ranking como tal. Por exemplo, a gente teve na última avaliação uma pessoa com uma produção altíssima. Se a gente fosse fazer o segundo, ele teria mais ou menos 10% da nota daquele. Então, a gente acabou trabalhando dentro de DCIS e dizendo assim, quem tem tanto de produção está ali.
E aí a gente foi dividindo de outra forma. Isso dá oportunidade para quem está com, digamos, um pouco menos de produção também consiga entrar. Então, não basta você atender todos esses itens, você está num processo concorrencial. Está concorrendo com os demais. Se os demais têm pontuação muito alta, mesmo com pontuação alta, você pode não conseguir. E aí o pessoal faz um comparativo do ano anterior com o ano atual. Cada processo, ele é separado, depende com quem você está concorrendo. Até tem, na sequência, a gente vai ver como muda isso de um ano para outro, a quantidade de pessoas que concorrem, também a quantidade de bolsas que a gente tem. Então, é isso que a gente está dizendo aqui, que isso depende de quantos atingiram aquela nota, né? A gente tem uma quantidade de bolsas, enfim. Agora, a gente sempre tem recomendado bem mais. Hoje não, foi ontem, eu perguntei até o pessoal técnico, e aí não sabiam informar, mas eles estão achando que eles conseguiram alguma bolsa a mais. Nós sempre colocamos algumas bolsas, recomendamos mais bolsas do que a gente tem. E a gente tem... recomendamos mais bolsas, não recomendamos mais aprovações, mais projetos do que as bolsas. Isso, perfeito. Mais aprovações de projetos. Perfeito, é isso. Obrigada aí. Bom, Edilson, vamos adiante? Ilse, só uma pergunta, interrompendo um pouco. Ali no critério 4, por exemplo, quem teve coordenação de mestrado, liderança, reconhecimento científico, teria em algum campo para ficar mais fácil aos avaliadores um destaque, ou vocês olham o Lattes lá onde está escrito atividade mesmo? Qual é a recomendação que vocês nos dão para a gente gerar uma informação ágil, rápida, que contribua para a atividade e o desenvolvimento aí do trabalho de vocês? Eu diria assim, depois a gente vai estar falando um pouco sobre o CV Lattes, onde melhorar o preenchimento do CV Lattes. Eu diria assim que seria mais para confirmação, se você conseguir colocar no resumo e no tópico específico. Nós olhamos o tópico específico e nós confirmamos no resumo. Então, se está no resumo, ok, já facilitou a minha vida. Agora, isso não me dispensa, enquanto membro do comitê, de ir lá conferir onde você trabalhou, ou seja, onde você discrimina, lá está mais detalhado. Então, digamos assim, no resumo é importante, porque ele confirma para a gente que a gente olhou de forma correta. Às vezes, por exemplo, alguém foi coordenador do programa, ele só tem lá nas atividades dele que ele atua na pós-graduação e que ele foi coordenador. Se ele colocou isso também no resumo, facilita a minha vida, né? Porque eu já olhei lá e aí eu só vou confirmar rapidamente lá embaixo. Às vezes a gente fica procurando e a pessoa acaba não colocando isso. E aí só está lá no resumo. E aí você tem que entrar no programa e verificar se você tem algum resquício de que ele foi realmente coordenador de programa, porque isso dá uma diferença grande na nota, se você foi coordenador de programa. Então, o preenchimento do CV Lattes é fundamental. Mas o comitê de área, ele precisa confirmar essa informação que ele está colocando. E a gente, depois, tem um momento que a gente coteja, né, as informações que estão lá. E aí, a informação que a gente tem também conta naquele momento. Vamos supor assim, eu fiz o levantamento no CV Lattes, e o Hudson conhece essa pessoa. Se eu falar que ele não foi coordenador, que eu não encontrei isso no CV Lattes, o Hudson conhece a pessoa, ele foi coordenador, e a gente tem que ir atrás para olhar isso. Então, aumenta o nosso trabalho, mas a gente tenta não perder nenhuma informação pela credibilidade que precisa ter esse processo. Mas tem que ficar claro que, por exemplo, esse exemplo que você deu, se a pessoa não colocou em nenhum lugar do Lattes essa informação, a gente não pode considerar, porque ela tem que estar no Lattes, em algum lugar. Só vai dar mais trabalho para a gente procurar, né? Eu recomendaria o seguinte: resumo,
nas atividades e tem aquelas informações complementares. Muita gente está colocando ali também. Aí reforça para a gente e facilita. Mas em algum lugar do Lattes tem que estar a informação, porque se não tiver, infelizmente, não será considerado. Mesmo que eu fale que, eu lembro, ele foi. A gente, né, varre o Lattes todo. Tá? Dá um trabalho muito grande para a gente. Mas a gente procura. Não achou nada, mesmo que eu dê essa informação, ela não será considerada, porque em nenhum lugar do Lattes consta que ele foi coordenador. Então, a importância, né, do Lattes bem preenchido. Seguindo, então, a gente tem agora no critério... mais uma pergunta? Desculpe, Pode. Fernanda, novamente, sobre a respeito de liderança, né? Eu me lembro que no último edital que eu participei, né, tinha uma questão das posições, né, dessa liderança em associações como Ampiconte, Ampad, Academy of Management, né, e outras, em que existe um ranking, né, das posições eleitas, não é isso? Para presidência, diretoria e chefe de divisão, né? Só para a gente esclarecer, líder de tema que não é eleito não conta, não é isso? Não conta, exatamente. Isso. E tenho mais uma dúvida em relação à editoria. Editoria associada de periódico internacional, está apontando de alguma maneira? Conta. Da internacional, conta. Desde que seja A1, A2. Também tem uma planilhazinha naquela ata que a gente mandou aos programas com essa tabelinha. Então, quando é nacional, editoria associada não conta. Internacional, A1, A2 conta, né? Legal. Obrigada, muito obrigada. Imagina. Que também é uma outra questão, Fernanda, assim, como isso é relatado no resumo. Assim, o pesquisador poderia ajudar a gente, quer dizer, do periódico internacional tal, se ele colocar entre parênteses A2, eu só preciso estar checando essa informação, e muitas vezes, assim, tem muita coisa que a gente precisa fazer, a quantidade de processos, 200 e poucos processos que a gente precisa estar olhando, alguma informação pode passar, a gente checa, mas somos humanos, né, eventualmente, então, quanto melhor preenchido, mais ajuda a gente, né, a não cometer equívoco algum, né? Você mencionou a tabela, né, de uma carta do último processo que foi... Seria possível passar essa carta novamente para o Ampiconte circular para os programas e para os professores? O professor Gil está perguntando sobre esses critérios se são divulgados, e eu acho que é nessa ata, né? Isso, nessa ata. Consta na ata que são enviadas aos programas. Isso. Mas a gente também as associações, né? Tanto a Ampad quanto a Ampiconte, eles recebem. A gente recebeu um caminho também, mas a gente pode pedir para a Amanda resgatar. Novamente. Já vou deixar. A gente manda... Isso, a gente manda novamente. Essas atas também de bolsas especiais e de RC, a gente também manda. Então, é importante, né, fazer circular, porque a gente precisa ser bem transparente, em relação aos critérios adotados. E ajuda também quem vai submeter, né, quais são efetivamente os critérios, se eu vou pontuar ou não. Legal. Valeu a sugestão. Só um adendo, Ilse, para que o pessoal realmente vê como que é importante facilitar para a gente. Quando nós vamos fazer essa avaliação, por exemplo, PQ, a gente ia a Brasília, ficava uma semana, trabalhava de 8 da manhã até 11 da noite. Tá? Para ter uma ideia, com a pandemia, né, nós trabalhamos em situação remota, nós ficamos quase 3 semanas, 20 dias trabalhando em cima disso. Por quê? Porque lá a gente tem a facilidade de ter acesso a alguns bancos de dados internos, quando a gente está lá, porque os computadores internos são autorizados a acessar. Nós, quando estamos externamente, nós não temos autorização de acesso. Então, nós temos que ir ao currículo Lattes e, né, de forma minuciosa, trabalhar. Então, tem dado muita mão de obra para a gente. Ou seja, o que a gente fazia numa semana, nós estamos fazendo em 3 semanas. E neste ano a gente vai ter um complicador que a gente vai estar com 3 membros novos, né? Então, é mais ainda, quer dizer, primeiro na realidade é 3, porque eu tenho o da economia.
Legal. Bom, seguindo aqui os novos critérios de avaliação, lembrando que isso vem do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o grau de aderência às áreas. Aqui é importante a gente lembrar que teve a manifestação da SBPC, né, que a área das humanas e das ciências sociais não estava incluída, e então alteraram, mas na hora de fazer o edital, esse esqueleto apareceu. Então, o comitê, preocupado, né, com a situação da nossa área, tentou desenvolver uma proxy. Eu pintei ela aqui em vermelho, que foi uma proxy desenvolvida pelo comitê naquele momento, para não prejudicar ou prejudicar de forma mínima o pesquisador. Então, a gente colocou aqui aderência com as áreas prioritárias e com ADM e contabilidade, 10. Então, se o projeto atendia a isso, recebia nota 10. Aderência parcial às áreas prioritárias, que são aquelas que a gente já conhece lá, que deu toda aquela confusão, 8. E não aderente. Aqui é importante destacar essa nota 0, discrepante, assim, em relação à aderência parcial. Na contabilidade, não tanto, mas na administração, o pessoal coloca qualquer coisa. A gente tem pessoas assim que desenvolvem modelagem, nada pertinente à administração, mas está submetendo lá porque acha que é mais fácil de conseguir bolsa do que em outra área. Então, ele apresenta o projeto e que não é aderente à área da ADM como tal. Então, a gente tem atribuído nota 0, ou seja, realmente para discriminar quem está submetendo como alguém que eu vou tentar nessa área porque é mais simples eu conseguir, mas ele está tirando vaga de alguém que pesquisa na área, enfim. Então, a nota 10 e 8, ela dá uma diferença muito pequena se a gente pensar 20%. Na realidade é 13, né? 13,5. Porque, claro, porque a gente acabou tirando dos 100% os 20%. Que passou para 80%, exato. Tá, legal. E, então, foi um jeito que a gente encontrou e agora o próximo comitê precisa definir isso, mas eu imagino que não seja tão diferente em relação a essa proxy já desenvolvida na última avaliação. O critério F é pesquisa em redes. Até teve agora, a gente teve que definir os indicadores para as bolsas especiais, e a gente deixou claro que dentro da nossa área não tem pesquisa básica. Então, o que vale são, para os 10%, são as redes. Aqui é importantíssimo, e a gente não vinha fazendo, eu tenho rede com quem? Vamos supor, eu pesquiso com a Fernanda, então, eu tenho que colocar isso lá no resumo. Nós não temos lugar no Lattes onde se declara as redes, mas eu posso colocar isso nos meus próprios projetos e posso colocar isso lá no resumo, com quem que eu tenho redes. E aí a gente tem feito também aqui uma proxy, para não prejudicar ninguém. Tempo de doutorado, número de orientações, mestrado, peso 1, doutorado, peso 2, número de artigos publicados A1, A2, B1, B2. Isso aqui a gente fez um teste lá para saber o quanto que a gente estaria diferenciando um pesquisador de outro. Então, foi uma próxima composição na época, porque a gente não tinha informação. Mas eu imagino que agora, nessa próxima avaliação, como isso já está se repetindo no edital, que a gente vai estar olhando, sim, a declaração da formação de redes, ou seja, quando você tem um projeto de pesquisa, você pesquisa sozinho, você pesquisa com alguém, e lá no resumo, você tem grupos de pesquisa, com que grupos de pesquisa você interage, enfim, então vai depender
da declaração. De novo, né, como eu disse, nós vamos ter 3 pessoas novas dentro do nosso comitê e nós vamos ter que definir isso aí. Como que nós vamos pontuar esse critério F? Essa foi uma proxy que nós encontramos na época, olhando os números para não prejudicar ninguém, deu uma diferença assim de 0,2, né, de 0,1 entre um pesquisador e outro. Mas provavelmente a gente precisa estar lapidando aí esse critério. Então, ele é um critério que vem de cima para baixo, a gente não é consultado na elaboração do edital, mas nós precisamos respeitar esse critério. Pode passar. Ilse, desculpa, tenho dúvidas novamente nesse slide. Vai lá. Desculpa. Quando fala, né, da aderência com as áreas prioritárias, ou seja, vocês vão avaliar se o projeto em contabilidade guarda alguma relação com ciência, tecnologia e inovação? Isso, exatamente, mas ali tem, por exemplo, a questão da sustentabilidade, então, por exemplo, se no teu projeto você, que é onde o Hudson depois vai estar falando, se o teu projeto, se você declarar que ele tem relação com sustentabilidade, você pode estar entendendo sustentabilidade ambiental, mas você também pode estar falando sustentabilidade do ponto de vista da manutenção desse negócio. Quer dizer, o que você está declarando dentro do seu projeto como sustentabilidade? Então, nós vamos ler o que você escreveu no projeto e nós vamos dizer se ele é aderente ou não, ou seja, vai depender da sua declaração dentro do projeto. Tecnologia, por exemplo, eu posso estar pesquisando inovação, e aí eu estou pesquisando um controle com inovação. Como que eu leio isso, que eu estou aderente a essa área? Então, a sua declaração de aderência é que vai te inserir ou não nessas áreas. E a gente tem feito uma pontuação, tipo, você declarou e a gente entendeu que é convincente, 10. Você declarou, mas assim, tangenciou, não conseguiu, nota 8. Então, a gente fez uma escala para isso, né? E a nota menor que a gente colocou foi nota 4, né? 4 ou 5, não lembro bem. 4. Dependendo, então, por exemplo, você não colocou nada, mas, de alguma forma, a contabilidade sempre vai estar associada a essas áreas prioritárias, quer dizer, a informação, ela tem que estar ligada a isso, mas ela vai depender muito da qualidade do projeto, então, por isso que a gente quer insistir no projeto, tá, Fernando? Ok, perfeito. Obrigada pela oportunidade, às vezes a gente esquece... Vou fazer mais uma pergunta, ainda nesse slide. Vai lá. No resumo, vamos imaginar, né, redes, vocês querem que a gente coloque o artigo, no resumo, o artigo tal, na revista A1, em coautoria com a professora tal, da Universidade de Maryland, não? Não. Quais os grupos de pesquisa você interage? Você tem um grupo de pesquisa nacional, regional? Por exemplo, você poderia estar dizendo assim, eu faço parte do grupo de pesquisa da Universidade Estadual do Rio. E aí você dá o nome lá do grupo. Ok. O que eu posso fazer é cotejar isso com quem está naquele grupo ali, que a gente tem acesso aos grupos de pesquisa. Mas o produto não é confirmado, não. Tá? Você fala que tem uma relação com um professor da Universidade de Maryland. Então, pronto. Aquilo que você declara no CV Lattes, nós confiamos, é a base da informação. Inclusive, tem uma discussão em relação a isso, de ter penalizações para quem não colocar dados verídicos, mas a gente não tem suporte jurídico para isso no CNPq, por enquanto, né? Então, Fernanda, só para eu também tentar te ajudar, tem no finalzinho tem aquelas informações complementares que você acha que é importante. Se você quiser e achar que é importante detalhar, você pode. Ali é para exatamente essas coisas no lápis.
Exato, porque às vezes é um detalhe, né? Você não, Isso! você Porque a gente trabalha lê, com na vários realidade, professores, você não vai botar o nome de todos no resumo, eu né? diria, se a gente fosse, né, uma Senão o brincadeira só resumo para vira quebrar, um a gente textão. sabe mais informação de vocês que vocês mesmos, do Lattes. De tanto que a gente Com leu o certeza. Lattes várias vezes. É, mas também tem nos próprios projetos de pesquisa, você tem Uhum. espaço lá para colocar com quem você formou redes, também tem um espaço para isso. Tá. Então, assim, acho que a clareza no relato é importante. Tá? Uhum, Pronto, perfeito. Sim, uma pergunta. fale. Tudo bem, Gente, Silvia? tudo bom, Ilse? Que bom te ver, viu? Da mesma forma. Vai lá. Isso, a minha pergunta é no sentido de, por exemplo, essas redes que a gente forma e que muitas vezes se organizam para eventos inicialmente, mas que depois tem sim o potencial de pesquisas conjuntas, né? Eu e a Fernanda estamos envolvidas com o QRCA, que já está indo para o 4º ano. Essas redes também estariam aqui consideradas ou a gente teria que ter uma outra forma de consideração? Aqui são redes de pesquisa, né, que a gente considera. Então, por exemplo, no projeto, se você tem pesquisa com alguém, isso faz diferença, quer dizer, teu projeto é mais bem pontuado, porque você mostra uma experiência, mostra uma interação com outras redes, como tal. Isso é uma das coisas assim, que os avaliadores têm, principalmente na nossa área, eles não têm dado a devida atenção, eles vão lá muito preocupados com a pontuação de quantos A1, quantos A2, quantos A3 você tem. Essa informação nós temos, nós precisamos saber da qualidade do seu projeto. Esse seu projeto é viável, esse projeto é coerente com o prazo, esse projeto ele tem sustentação teórica, esse projeto ele é coerente com aquilo que você está colocando como problema de pesquisa, como objetivo. Quer dizer, por que o avaliador, ad hoc, é chamado? Para falar justamente da qualidade ele é especialista naquele projeto. Mas isso não tem acontecido com digamos, com a intensidade que seria interessante para a gente. E aí nos obriga a ler às vezes, áreas que nem são tão próximas da gente. E a gente pode estar perdendo alguma informação como tal. Então, os avaliadores, eles têm um papel fundamental no PQ, principalmente, dado esses 10% são muito representativos em termos de nota. E também, a gente tem visto, assim, avaliadores muito... Parece que naquele momento eles vão descontar do pesquisador alguma diferença pessoal, e estúpidos, grosseiros, mas aquilo que interessa falar não fala do projeto. Então, não leem o edital e avaliam coisas que você nem precisa estar lendo o projeto para escrever aquilo ali. E com isso detona o pesquisador, porque aí você já fica com digamos, uma nota ou 2 notas baixas no projeto. Então, acho que a gente precisa dar mais atenção a isso. E a gente tem feito um trabalho enorme, a gente se deu trabalho, 2 membros do comitê têm lido os projetos. Você imagina, por isso que a gente não termina nunca, mas, como eu disse, não somos especialistas. Então, se o avaliador conta para a gente essas coisas, ele diz, olha, esse projeto já está em fase de maturação, ele trabalha com outros pesquisadores, enfim, tudo isso ajudaria no sentido de dar mais valor a um projeto do que alguém que do nada resolve... Só para exemplificar, tem projetos que querem fazer uma pesquisa bibliométrica. E aí você diz assim, mas precisa uma bolsa de 3 anos para fazer uma pesquisa bibliométrica, precisa ter interação com alguém, eventualmente a pessoa consegue justificar isso para você via projeto, e a pessoa que é especialista na área, ela pode convencer a gente que isso é interessante, porque não tem nada a respeito disso, a gente não tem nenhuma informação, enfim. Então, a gente vai muito na informação do avaliador, né? Legal.
Obrigada, Ilse. Seguimos lá. Aqui agora, bem rapidinho, Edilson Paulo pode passar. Então, situação financeira orçamentária da CAPES. De novo, né, quanto melhor for a nossa avaliação, talvez mais justos a gente consegue ser, né? Aumento da demanda, isso preocupa, e a gente tem relatado isso em todas as cartas, que precisa aumentar a quantidade de bolsas na nossa área, porque ela é crescente, a cada avaliação a gente percebe isso. O grau de aderência do projeto às áreas estratégicas, habilitadoras de produção para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida, a gente tem feito aí um esforço, e eu acho que os pesquisadores estão percebendo que mesmo aquele movimento para que a gente tenha menos chances de concorrer, ou seja, favorecer a área tecnológica da saúde, mas a gente também precisa ter espaço e estamos fazendo esse esforço. O grau de aderência do projeto à ciência básica e fundamental, interação com outros grupos e redes de pesquisa, a gente já declarou que nós não fizemos pesquisa básica, mas redes nós podemos formar, e eu acho que aí é importante aí o que a Fernanda Silvia falaram, que tipo de redes, como é que a gente pode começar as redes, dar mais atenção a isso, né? Pode passar. O atendimento aos critérios mínimos não garante a concessão de bolsas, então a gente recebe inúmeros recursos que a pessoa não se conforma, porque o meu projeto é bom, os 2 avaliadores gostaram, mas eu não ganhei a bolsa, enfim, entender que a gente está dentro de um processo concorrencial, né? Não há renovação automática das bolsas, isso aqui é cruel quando o pessoal não submete, né? Na última vez a gente teve 15, né, que não submeteram projeto, não sei se esqueceram, enfim, por algum motivo não submeteram projeto, e aí depois para inserir novamente pode não conseguir a bolsa. E o CA utiliza informações públicas declaradas pelos solicitantes, então o lápis congelado na data da submissão. E a decisão final cabe sempre ao CNPq, a gente recomenda, mas quem concede a bolsa é o CNPq. Então, depois que a gente recomenda, a gente fornece as planilhas ao CNPq, quem decide a quantidade de bolsas é o CNPq. Então, eles nos asseguram uma quantidade, mas a gente sempre recomenda mais para, eventualmente, se alguém não fizer uso da bolsa, para a gente poder ficar com essa bolsa. Pode passar. A gente tem, então, solicitação por parte do interessado via formulário eletrônico, né, a chamada, análise de adequação da solicitação pelo corpo técnico, isso é primeiro olhar, né, antes de vir para a gente, o corpo técnico diz se ele se adequa ao que está no edital. Aqui, às vezes, né, Hudson, tem problemas, assim, que eles, por exemplo, não olham um ano de formação, titulação do sujeito, e aí eles dizem que está ok, eles olharam a documentação, mas não olharam os outros requisitos. Então, às vezes, a gente precisa reprovar, ou seja, desclassificar o projeto. Porque, na realidade, né, a primeira etapa é o corpo técnico do CNPq que faz essa avaliação para poder ver se enquadra ou não, né, os itens que são exigidos na chamada. E muitas das vezes, né, alguns dos itens passam despercebido e vai para a gente, e a gente acaba detectando e, às vezes, indeferindo, porque não houve o cumprimento de algum dos itens ou de vários itens. Não. E cada processo deveria passar por 2 pareceristas, ele é enviado pelo menos para 2 pareceristas. Aí tem aqueles pareceristas que não fazem parecer, também não se manifestam, e aí, quando chega a hora do comitê fazer avaliação, se só tem uma avaliação, um membro do comitê ou 2 membros do comitê precisam fazer o outro parecer, né? O ideal é que a gente venha já com 2 pareceres externos de especialistas da área. E a avaliação da consultoria DOC serve, então, de subsídio à análise pelos comitês, que é outra questão que, às vezes,
a pessoa entra com recurso porque ela se apega àquele avaliador que, digamos, não foi tão elegante com ele no parecer, mas nós não conseguimos deletar esse parecer, ele realmente vai para o avaliador, só que nós fizemos a avaliação também para ver em que medida ele tem razão, claro, em outras palavras, ou então desqualificamos aquele parecer, tá? Pode passar. Aqui só, nesse slide aqui, é só para a gente mostrar, assim, que a cada avaliação a gente tem um fluxo diferente, a quantidade de processos é diferente, a quantidade de bolsas também é diferente. Então, por exemplo, a bolsa venceu em 2020, é um ano muito complicado, porque a gente tem uma quantidade muito pequena de bolsas. Agora, o 2018 está vencendo agora na sequência, né? Então, é um ano em que a gente tem mais bolsas, mas a gente ainda não sabe se essas bolsas foram garantidas. Então, nota que o fluxo não é constante, ele varia, então a gente pode estar competindo num ano mais de maior concorrência, um ano de menor concorrência, um ano de mais bolsas, de menos bolsas. Então, ele varia cada ano. Pode passar. E aqui a gente está mostrando... Pode passar, Edilson. A gente está mostrando aqui a quantidade de bolsas, né? Em 2020, o término de vigência foram 31 bolsas, 27 PQ2 e uma PQ1. Então, um PQ1 não conseguiu renovar, ele passou para PQ2, e então a gente fez esse aumento na recomendação aí. A gente não sabe quantas bolsas foram concedidas, quer dizer, nós entendemos assim, 32 mais os outros, então muita gente a mais recomendada como tal. E a gente tem feito esse esforço aí para também manter acesa a nossa solicitação ao CNPq de que precisamos de mais bolsas como tal. No próximo slide é só uma estatísticazinha da quantidade de bolsas que a área tem, aí administração e contabilidade, né, em 2020. A gente tem elas classificadas por categoria, né, nível, e acho que confirma aquilo que a Fernanda falou lá no início, olha, sênior nós temos 2 bolsas, ou seja, quase nada, não usamos esse, comparativamente a outras áreas, realmente nós temos uma quantidade muito pequena, tá? E nós temos um desequilíbrio na distribuição, nas regiões, que tem a ver também com a quantidade de programas nas regiões, tá? Eu acho que agora a gente precisaria falar de 2 coisas importantes, né? Uma é do CV Lattes, né? E a outra é do projeto. Então, CV Lattes, eu acho que a gente já conversou um pouco, né? Da gente melhorar a descrição no resumo, a gente ser mais, digamos, explicativo no resumo, ou mais abrangente, talvez seja melhor o termo, não mais explicativo, não precisa detalhar, mas que os elementos que são pontuados que estejam no resumo. Nos projetos de pesquisa, quem são esses pesquisadores, a gente tem uma dificuldade enorme de achar isso, por exemplo, um projeto que é financiado, você poderia colocar antes do título do projeto, edital tal, processo número tal, você já estaria alertando a área de que aquele projeto é financiado, e, portanto, ele já passou por um crivo externo, então ele tem um valor, esse projeto, então você poderia estar fazendo isso, já, digamos, nos ajudando
nisso. E aí tem o pessoal que coloca também a iniciação científica junto com aqueles projetos, ou seja, ele tem um projeto PQ, ele tem um projeto do edital universal, e aí ele tem um projeto de iniciação científica. O projeto de iniciação científica, ele deveria ser um projeto dentro de um projeto maior, e não estar ali. Ou então, colocar, já que ele é um projeto de iniciação científica, para a gente já poder fazer essa separação. A que se refere esse projeto, né? E aí, também a questão da atualização. Tem gente que submete e depois vai atualizar o CV Lattes, como o Hudson falou, ele congela na hora da submissão. Então, depois não adianta você ficar atualizando, e às vezes são coisas importantes, por exemplo, o ano de titulação. Tem gente que termina o doutorado e não coloca o ano da titulação. Não está lá, a gente não vai considerar esse projeto, essa proposta, né? Então, é realmente um cuidado. Hudson. Bom, eu queria só ressaltar essa questão do currículo Lattes, né? Porque eu até voltaria um pouquinho antes, né? Lá nós temos aí a chamada. Então, na chamada tem lá os itens. E um dos itens que eu acho importante na chamada são os critérios de elegibilidade, tá? E, evidentemente, lembrar que o não cumprimento de qualquer um desses, dos itens que são solicitados, vai ser indeferido, tá? Uma outra questão muito importante nesse item de critérios de elegibilidade é a questão do proponente. Nele lá está o preenchimento do currículo Lattes corretamente, é o que nós estamos falando agora. Então, gente, é extremamente importante, né, todo cuidado, tá? Toda a informação que eu puder, mesmo que não tenha o local apropriado, eu encontrar algum local para poder, né, colocar essa informação no Lattes. Outra coisa importante, né, para poder submeter a proposta, tem que ler o anexo, porque o anexo é parte integrante, e nele tem várias recomendações, informações que são importantes, inclusive, para fazer o projeto. Tá? Outra questão aí, que vai mais diretamente à questão da proposta. Tá? Lembrar... Hudson, deixa eu só fazer um gancho ali em relação ao anexo 1. O que a gente pontua no projeto? Já tem lá os itens considerados importantes no projeto em si. Então, agora nós vamos estar falando, né, de elementos complementares ao projeto, mas no anexo 1 já tem, assim, estes itens nós vamos pontuar do projeto, para dentro daqueles 10%. E o que mais, agora que o Hudson vai estar conversando, os itens que a gente precisa estar colocando ou que são desejáveis no projeto como tal. Bom, primeiro, o que acontece? Todo mundo vai pela chamada, né? PQ 04, lá tem submissão da proposta. Qual que é o cuidado que nós devemos ter? É porque na submissão da proposta, né, então, que é o 6, o item 6, aí eu tenho 6.6, porque os outros são informações aí, mas no item 6.6 eu tenho um detalhe muito importante, que é em si a proposta, o projeto de pesquisa. E lá no 6.6.1, né, tem algumas recomendações de informações que tem que constar no projeto, que está lá. Né? A letra A, o resumo, a letra B, os objetivos, metodologia, resultados esperados, relevância e impacto do projeto para o desenvolvimento científico, ou seja, esses itens são fundamentais para a nossa avaliação. Então, isso tem que estar exatamente bem explícito, não é, como diria o francês, não é en passant, não. Isso tem que estar o mais explícito possível. Tem aí alguém que já fez essa pergunta da letra F, que é essa compilação sucinta das atividades, tá? Isso vai ajudar em muito, né? Principalmente quando há muita divergência entre
entre a avaliação que é feita, né, pelos ADOCs, um fala que é excepcional ou é ruim, aí, geralmente, quando isso acontece, um membro do comitê ele vai reavaliar novamente. E aí ele vai ver, em função, né, do Lattes, se aproxima mais do que foi positivo ou do que foi negativo. Tá? Então, é muito fundamental. Agora, tem um item que eu queria destacar. Isso tem sido um problema muito sério. Por quê? Porque, se a gente observar na chamada, né, eu falo da metodologia. Então, o que acontece? Muitos dos projetos, eu tenho uma metodologia, tá? Mas eu não tenho um suporte teórico para essa metodologia. Quer dizer, que a teoria que vai embasar essa metodologia, ela não está explicitada. E a gente tem observado muitos projetos com isso. Mas aí tem um detalhe importante, que na letra, né, nesse item 6.6.1, na letra G, tem assim, demais informações relevantes sobre o projeto a ser desenvolvido. Tá? E tem também lá no item do anexo 1, a questão, eu tenho que querer de uma forma que não precisa estar explícita, referencial teórico, mas que se na metodologia eu coloco junto o meu suporte teórico robusto para desenvolver aquele trabalho, tem problema nenhum. Mas a referência, né, o referencial tem que estar explícito. E a gente tem observado que muita gente tem feito para atender o edital, que só tem resumo, objetivo, a metodologia, resultado esperado e relevância. Tá? Ou seja, e a metodologia não tem um desenvolvimento teórico que suporta aquela metodologia. Então, isso é um problema muito sério nos projetos. Então, o que a gente recomenda é o seguinte, olha, né, no anexo 1, está bem claro que a gente vai pontuar isso. Tá? Por quê? Porque eu não tenho como fazer uma metodologia sem ter um suporte teórico robusto. Tá? Então, esses detalhes a gente precisa tomar cuidado. Tá? E muitas das vezes também, né, o resumo, por exemplo, ele não é claro. Né? A gente lê o resumo, a gente fica mais confuso do que quando lê o projeto. Então, né, ou seja, o resumo ele tem que representar, né, até a metodologia, né, o que realmente eu vou desenvolver, tá? E tem que estar claro no resumo. O resultado não vai ter, porque até esse momento o seu resultado é a proposta que você está fazendo, né, desenvolvimento do seu trabalho. Mas até a metodologia, né, e dos resultados esperados, né, nesse resumo tem que estar presente isso. E as pessoas têm feito um resumo muito sintético e que não é capaz de ajudar não só a gente, mas os próprios avaliadores ad hoc. Aí eu vou fazer um adendo aí, que a importância, né, vocês é que são avaliadores ad hoc, tá? A avaliação de vocês, gente, é fundamental para o comitê. E que tem acontecido, né, que, de vez avaliar, né, o avaliador complica mais a vida do comitê, porque a professora Ilse já colocou no momento, nós já tivemos até diversas manifestações aí, né, dos participantes que se sentiram realmente prejudicados, né, pela forma como que os ad hocs, né, estão avaliando, né, esses projetos. Gente, é fundamental. O papel do ad hoc ele é essencial, ele é relevante. Então, quando não há um comprometimento, né, eu diria até nem comprometimento, até envolvimento só do ad hoc, aí realmente nós vamos ter uma avaliação extremamente prejudicada. Né? E isso é o que a gente tem enfrentado bastante. Primeiro, os projetos eles não atendem plenamente o que um projeto tem que ter, né? E olha que eu estou falando isso para pesquisadores já, né, com uma larga escala. Aí é uma posição minha, tá? Uma colocação pessoal. Né, eu tenho acreditado que, muitas das vezes, esses projetos, né, o solicitante da Bolsa pede, né, um aluno lá dele de doutorado para poder fazer, que, por falta de sorte, né, eu peguei um aqui, na realidade, falei, opa, eu participei dessa banca, esse projeto não é do professor, tá? Por falta de sorte, né? Porque aí está no comitê, porque como o ad hoc eu não teria condições disso.
E era exatamente isso, ou seja, então há deficiências que são graves, então vamos tomar cuidado, que é muito importante esse cuidado, porque, primeiro, vai facilitar a vida, né, do comitê, do ad hoc, do comitê, e muitas das vezes, né, de que né, essa carga negativa que alguns ad hocs colocam, às vezes por questões até pessoais mesmo, mas muitas das vezes também por questões do projeto, que é um projeto que é muito deficiente. Então, eu alertaria para isso, tá? Só complementando, Hudson, eu acho que também as conexões, né, do projeto com as pesquisas, com aquilo que o pesquisador vem fazendo. E a dosagem, a gente tem, às vezes, visto projetos que, de 25 páginas, 15 são eu sou isso. E aí, um projeto muito incipiente. E ele não mostra as conexões desse projeto com aquilo que ele está fazendo. Vamos supor aí, a Silvia pesquisa sobre o papel da mulher. O que tem a ver essa proposta que ela está apresentando com a pesquisa que ela já realizou? Quais são os avanços que ela está fazendo? Que às vezes o pessoal pergunta para a gente, eu posso pedir para o meu projeto universal, um PQ? Bom, pode, né? Mas o que você está avançando nesse projeto? Quer dizer, não é o mesmo projeto, ele é um avanço em relação ao que você está fazendo, ele está dentro da mesma linha. Buscar, né, mostrar as conexões deste projeto com aquilo que está fazendo. E esse equilíbrio, assim, eu preciso mostrar o que eu fiz com minha bolsa, que agora está terminando, e agora eu venho com uma nova proposta. Qual a conexão dessa nova proposta com aquele projeto que está terminando, ou ele não tem conexão? E o que é importante eu falar que eu fiz com aquele projeto? E aí esse equilíbrio entre o que eu fiz e aquilo que eu pretendo fazer como tal. Uma outra coisa, acho que importante, que a gente tem percebido, como a gente precisa colocar o cronograma na página, o pessoal não põe no projeto. Então, no projeto, na avaliação, realmente você não tem cronograma, e é um item importante na avaliação da compatibilidade do projeto com aquilo que você está propondo no cronograma. Então, o cronograma ele tem que constar no projeto, que é o anexo, mesmo estando na página do CNPq, que é outra coisa, é uma outra informação, que aí é para o CNPq, enquanto que o projeto é a avaliação que o avaliador ad hoc está fazendo, né? Isso, bem lembrado, isso é muito importante, tem acontecido muito isso. Às vezes é prejudicado porque ele tira, na avaliação, ele vai dar, olha, não tem... Aí no recurso vem lá, ah, mas eu coloquei, mas colocou na hora que está preenchendo, que é na plataforma do CNPq, não é que vai para o ad hoc. Vai para o ad hoc, ele vai ter acesso àqueles projetos. E ele vai avaliar o projeto. Isso também tem sido impactante, verdade. Então, no projeto, assim, onde a gente agora precisa ter bastante atenção, que não tinha antes, são essas conexões, e não tem assim, um espaço específico para isso, mas precisa aparecer. Como é inserção em áreas prioritárias e as redes, ou como esse projeto se insere em redes que eu tenho. Então, eu preciso, de alguma forma, fazer constar isso no projeto. Isso, para atender os 2 últimos itens que apareceu no edital, exatamente. Isso vai facilitar e muito. Legal. Estamos abertos aí. Isso, seria isso. Só uma questão para poder finalizar, né? Eu vou falar, pelo amor de Deus, leiam a chamada, leiam o anexo, porque isso vai facilitar a vida de vocês e muito. Porque o que não está na chamada é complementado pelo que está no anexo. E o anexo está lá exatamente o que nós vamos avaliar. E ele é parte integrante da chamada. No própria chamada já especifica isso. E muitas das vezes, né, vou dar só um exemplo, nós avaliamos na última um projeto
né? Inclusive de renovação, ou seja, ele pede como PQ, mas era já um bolsista com 3 laudas. Como é que eu vou avaliar um projeto que tinha 15, mas 12 delas era o cara, né? Ou seja, o solicitante fazendo em função só de mostrando. E o próprio projeto em si, de conteúdo, tinha 3 laudas. Ou seja, a nota dada pelo ADOC foi mais do que correta, né? Agora, me parece que um outro ADOC, né, ele deu uma nota maior, né, porque talvez ele conhecia o projeto, ou seja, ele estava muito dentro da área. Ele falou, isso é suficiente. Mas a gente tem que lembrar que isso é bem problemático. Então, quanto melhor e mais explícito, detalhado o projeto for, melhor será a sua chance de obter uma melhor avaliação do seu projeto. Seria só isso, professora? Ilse. Quiser complementar mais alguma coisa? Não, eu acho que estamos à disposição. Vocês têm perguntas, eu acabei não olhando aqui. Tem eu uma queria... aí, eu vou fazer aqui, algumas nós temos, eu vou fazer a primeira. Pode falar. Desculpe furar fila quando você filtra a pergunta, é porque assim, a gente sempre recebe essa pergunta via Piconte, né? E principalmente dos programas mais novos, né? Que todo mundo quer lançar um periódico novo, um programa quer fazer uma revista e coisa do tipo. E a gente já tem bastante revistas, né, na área, nem sempre a gente está conseguindo talvez ter o estoque de artigos para publicação, ou está na situação de conseguir aquela qualidade dos artigos para conseguirem ser citados e coisa do tipo. Então a pergunta que fica é, nessa ideia de juntar esforços, conseguir mais editores, editor associado, ou ter, igual lá fora acontece muito, mais de um editor, né, por revista, para ganhar esforço, uma universidade A com a B, juntar esses esforços, para ter um periódico mais robusto. Como é que vocês veem essa junção de esforços para poder os editores, o editor associado também compor na pontuação, para poder, o editor sim já é pontuado, mas o editor associado, né, ou científico, para compor na pontuação do PQ? Essas regras elas foram estabelecidas para os próximos 3 anos. Embora a gente diga que a área estabelece, mas a gente já recebe muita coisa pronta. Até nas últimas regras que a gente estabeleceu para o pesquisador, para bolsas especiais, a nossa flexibilidade foi mínima, praticamente foi dizer ok, ou seja, estabeleça os vossos critérios, mas os critérios vieram prontos de cima. Então, essa questão do editor, ela já vem pronta, ou seja, não temos essa flexibilidade. Agora, a área pode ter algum cuidado com isso. A gente tem visto alguns programas em que o editor, alguns, né, não por vontade, é porque ninguém quer esse cargo, né, mas tem periódicos em que o editor vai se repetindo, e não dá espaço para outros novos editores. Então, assim, de um lado, existe a preocupação com a qualidade do periódico. Existe o trabalho enorme, né, que dá você manter um periódico, e ninguém quer aquilo ali, mas existe também programas com gente jovem que quer, digamos, abraçar a editoração. Então, em que medida a gente vai inserindo esse pessoal jovem e deixa cada 2 anos, e aí você alavanca mais pessoas com uma pontuação melhor, e na outra ponta, em que medida você quer assegurar essa nota máxima aí para o seu periódico. Eu acho que ela é uma faca de 2 gumes e uma avaliação importante a fazer, né? Eu me lembro, assim, no programa da USC, eu pedi, por favor, ao Lavarda para continuar na editoração, mas tem programas onde que o editor talvez tenha essa flexibilidade e dá espaço, né? Wilson, antes de abrir para perguntas, tem um detalhe que eu gostaria de relembrar, que é muito importante para a nossa área de administração e contabilidade. Pessoal, submetam, tá, os pedidos de bolsa. Por quê? Porque tanta quantidade de bolsas
como a própria questão da composição do comitê é em função dessas demandas. Então, quanto maior demanda nós tivermos, melhor será para a área. Tá? Vai dar mais trabalho para a gente? Vai. Pode até ter pessoas que falam, mas vai dar mais trabalho. Mas isso vai fazer com que a gente possa, junto, né, à direção do CNPq, realmente justificar e solicitar um aumento no número de bolsas. Se quiser completar, professora Ilse. E toda reunião, né, que a gente tem, a gente reivindica alguma coisa, porque se a gente não pede, também a gente não ganha nada. Então, a gente tem uma bronca, né, com a economia tem a metade da demanda da contabilidade e administração e tem o dobro de bolsas. Então, eles têm uma facilidade em relação a isso. O trabalho deles é muito rápido, porque quase todo mundo ganha, né? E a gente está reivindicando isso. Agora, o CNPq também está passando por aquilo que a gente está vendo em termos de pesquisa. Eles reduziram substancialmente o quadro pessoal, as pessoas estão pedindo exoneração do cargo, estão pedindo licença, enfim, então há muito rodízio, e até eu fui comunicada que o coordenador de avaliação, ele pediu licença para terminar o doutorado dele, quer dizer, ele vai ficar 3 anos fora. Então, todo um trabalho que a gente fez, a gente está começando de novo. Então, mas a gente não deixa de solicitar o aumento de bolsas. E o fato da gente sempre estar provocando e sugerindo mais processos, também tem a ver com isso, né? Até na última avaliação de bolsas especiais, a gente soube que uma pessoa foi contemplada. Isso para a gente é muito desanimador, mas nem por isso nós deixamos de recomendar as bolsas que têm condições de serem recomendadas. E sempre frisamos isso, e olhando a nossa carta que a gente chama, né, a ata, de fato é a carta que a gente manda para o CNPq com a nossa avaliação e os critérios e quantos a gente classificou, a gente sempre reforça isso, né? Eu vou fazer a pergunta do professor Marcelo. Ele questionou se, para esclarecer, algumas pessoas perguntam a ele, se no momento da submissão, a atualização do currículo é no momento da submissão da proposta ou no momento em que se encerram as submissões de propostas? É no momento da submissão, automaticamente, na hora que ele submete, tá? O sistema vai, busca o lápis dele e anexa junto à submissão dele. Então, se depois ele alterar, é o que está lá. Então... Bem, e aí nós temos uma pergunta da professora Simone Raimondini, que ela fala sobre a questão de aprovação do comitê de ética, se for necessário dentro do projeto. Como que fica? Se é exigido, como que vocês entendem essa parte? Não, porque no edital não prevê a questão do comitê de ética. Nós não podemos pontuar o que não está previsto no edital e no anexo, somente isso. Tem coisas que às vezes a gente olha um projeto e a gente fala assim, isso aqui não deveria passar. E aí a pergunta é essa mesmo, o que diz o edital? Ele prevê isso, não prevê? Então, esquece. Podemos não concordar, mas nós vamos ter que pontuar dessa forma mesmo. Muito bom. E daí depois, acredito que seja uma das últimas, do Cláudio Vanderlei, que ele pergunta se os artigos aceitos para publicação, mas ainda não publicados, serão considerados no cálculo da produção intelectual? Não, só os publicados mesmo. Até a gente teve um recurso na última avaliação, que a pessoa diz, eu tenho tantos artigos aceitos, não pontua. Porque, só para ressaltar, essa questão dos artigos, isso já vem do sistema para a gente avaliar, entendeu? Então, não tem jeito, o sistema já vai dizer, olha, esses artigos que até a data da submissão estão publicados, ou seja, aqueles que foram aceitos, infelizmente, eles não são considerados na avaliação. Ok.
Mais O alguma sistema, inclusive, ele pontua para a gente, assim, A1, A2, ele já dá para a gente Já vem tudo pontuado no classificação. sistema. A Varda faz um complemento para essa pergunta com relação ao Head of Print. Oi? Edilson, não consegui escutar, não, Edilson. O professor Lavarda está perguntando se o Head of Print também já é considerado publicado. Sim, porque ele só não tem o volume e a página, mas ele já tem o ano, né, do ARED, ele já está público, então ele já classifica. Já classifica, é diferente. Os periódicos internacionais, eles têm lá aquele item, né, da publicação do Head of Print. Então, ele tá público, que é diferente do que está para ser publicado, ou seja, Isso. que a gente ainda não tem acesso. Foi aceito, mas não publicado, exato. Talvez seja uma forma das revistas repensarem, né? Não sei. Eu acho que no Brasil já tem várias, né, que estão trabalhando. Tem várias que estão fazendo isso. Então, seria, porque aí, nesse caso, conta, porque já se tornou público. Se tem DOI, já, mesmo que não tenha volume e número ainda, tem DOI, já pode botar no currículo, né? Já pode colocar, exatamente. Isso. Já está público. Já está público. Eu acho que também, assim, a gente tem um pessoal muito atento ao ano da renovação. E a gente tem recebido muitas perguntas assim, qual é o corte? A gente não tem corte, a gente tem número de bolsas, e a gente, como eu disse, a gente sempre aprova mais, mas cada processo de seleção, ele tem, digamos, uma produtividade diferente. Num processo pode ter uma produtividade menor, no outro processo pode ter uma produtividade bem mais alta. E o pessoal faz muito essa comparativa, no ano passado eu quase alcancei, e agora eu consegui aumentar, mas eu não ganhei a bolsa. Então, qual que é o corte? Não existe corte, existe a quantidade de bolsas e é isso, né? E não limite, assim, você está abaixo disso, você não concorre. A gente concorre dependendo dos outros, né? Ou seja, a avaliação, ela é em função do grupo que está solicitando naquele momento. Então, vai ponderar vários fatores, mas o principal, número de bolsas, né? E o perfil dos concorrentes daquela chamada. Então, pronto, não tem como. Nós temos uma última pergunta agora da professora Silvana, e muito bem lembrada, professor Lavarda, que eu acabei não capturando aqui, é sobre as coorientações, como elas são tratadas. E aí acho que podemos finalizar, se não houverem mais perguntas. A coorientação, ela não é computada, conta a orientação mesmo. O sistema nem captura a quantidade de coorientações, até porque ela é particular de cada programa. Alguns programas têm coorientações, você vê Lattes, a coorientação do mestrado, ele nem pega, do doutorado ele pega, mas não vem para a gente essa listagem do número de orientações, não. Então, não é computado, não. Não é considerado mesmo não para feito de avaliação. E eu gostaria só de insistir de novo em relação aos projetos. Ajudaria sobremaneira se o pessoal colocasse em frente ao título do projeto, se ele é financiado por algum órgão de fomento, uma FAP, um edital universal, se ele é da Bolsa PQ, que financiamento é esse? Isso faz diferença porque passou por uma triagem, é um projeto que já foi avaliado, né? Então, acredito que nós podemos encerrar, não temos mais perguntas, acredito, acho que o pessoal está agradecendo muito, só elogios aqui, a disponibilidade da Ilse e do Hudson para conversar com a gente.
tenho certeza que eles se colocam à disposição aí no que for preciso, e a Ampeconte também agradece bastante. Vou passar a palavra agora para o nosso diretor-presidente, se ele quiser dar uma ponderação aí. E a todos, obrigada pela tarde e pelos esclarecimentos. Foi excelente. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aí com vocês nesse momento. Com certeza. Também é o Edilson Paulo, né, que tem abotoado aí com a gente também, assim, o que a gente poderia estar falando, que a gente se preocupa, assim, qual é o interesse da comunidade, enfim, como a gente pode estar ajudando, esse é o papel da gente. Aproximando a gente do comitê perto de vocês, que são os maiores interessados. Isso é muito importante. Obrigada. Obrigado. Essa oportunidade aí. Na verdade, eu sou estagiário Dilson, Adelso, Marcelo, e aí a Adelso tinha que fazer o fechamento aí, e o Dilson também. Muito obrigado a todo mundo pela atenção. Obrigado por estar conosco. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado, Hudson. Tchau, boa noite, bom final de semana. Um abraço. Para vocês também. Tchau. E que todo mundo mande, né, o projeto. Isso, vamos submeter, hein? Vai dar trabalho, mas nós vamos ficar muito satisfeitos em ter que realmente estar avaliando o trabalho de vocês, que é muito importante para a gente. Tchau, gente. Sobre a gravação.